Olá! Finalmente, a primeira videoaula do curso de Geometria Plana. Já há um certo tempo que eu vinha devendo isso para os inscritos, é um dos cursos que eles mais pedem para que eu poste videoaulas. Não fiz antes por absoluta falta de tempo, mas consegui resolver alguns problemas, de modo que eu estou aqui agora com prazer, com satisfação, apresentando a primeira videoaula do curso de Geometria Plana. Vamos deixar claro, é plana. Essa geometria que nós iremos estudar, ela corresponde ao que era antigamente, ao que era ensinado quando o ensino público tinha alguma qualidade, no que se refere à quinta até a oitava série. Então é essa geometria plana que nós iremos ver integralmente. Não vou aqui determinar uma quantidade de videoaulas, porque é uma coisa que pode, deve, será flexível. Isso vai depender muito do desenrolar. Possa ser que eu resolva tirar algumas videoaulas somente para resolução de exercícios, outras videoaulas para apresentação de teoremas, demonstrações de teoremas. Então não vou aqui agora mais determinar, vão ter X videoaulas. Não, o que eu prometo é a totalidade da geometria no que se refere àquele conteúdo programático que era ensinado da antiga quinta até a oitava série. Vamos lá então. Geometria, palavra de origem grega, isso, geometria. Geo significa terra, você sabe disso. Metria significa medida. Poxa, então, para um pouquinho aí, Ayrton. Medida de terra, isso. A geometria não é uma ciência que estuda as figuras planas, polígonos, cálculo de área. Você tem lá circunferências, círculos, cálculo de volume nos sólidos geométricos, esferas, pirâmides, cones, prismas, estudo das parábolas, hipérboles, elipses, é exatamente isso. Perfeito. Poxa, mas geometria, medida de terra, terra onde se faz o plantio, é exatamente a terra onde se faz o plantio. Coisa interessante, por que esse nome? Até o meio dessa videoaula a gente vai descobrir, vai entender por que o nome geometria. É isso mesmo? Mas o que a gente pode fazer aqui agora? Vamos recuar alguns milhares de anos aí, até o aparecimento do Homo sapiens. E ele se viu rodeado de figuras geométricas que com certeza chamavam a atenção dele. E a presença da geometria no mundo, na natureza, é anterior ao homem. Com certeza é anterior. E aí o que é que eu quero que você faça aí agora para que essa videoaula fique mais interessante? Assim que terminar essa videoaula, ou então agora mesmo, se você puder fazer isso agora, digita lá no Google fotos da flor de cera. É uma flor chamada flor de cera. Ela é muito bonita, a forma pentagonal dela chama a atenção. Veja fotos da estrela do mar, é outro animal muito interessante. Aquilo ali é um animal, estrela do mar. Veja fotos de uma colmeia. E as fotos mais intrigantes, essa realmente deixa qualquer um intrigado. Bote aí, calçadas de gigantes. Calçadas de gigantes. São formações rochosas que existem lá no litoral do nordeste da Irlanda do Norte. São rochas, né? Formações rochosas, em forma de prismas, feitas de basalto, e segundo os geólogos, elas aconteceram há mais de 60 milhões de anos. Portanto, muitíssimo maior do que o aparecimento dos primeiros homens. Aquelas fotos, você vai concordar comigo, fica difícil você acreditar que aquilo ali tenha sido feito pela natureza. Não é possível, aquelas linhas retas. É complicado, é difícil você aceitar. Mas, com toda certeza, os geólogos afirmam que aquilo ali não tem menos de 60 milhões de anos. Portanto, nenhum homem com régua e compasso estavam lá para poder dar forma àquelas rochas. Aí você já começa a perceber, poxa, que geometria é algo anterior. As formas geométricas apresentadas, fabricadas pela natureza, é anterior ao homem. E não é muito difícil aqui agora para a gente imaginar o espanto que não era
para o homem pré-histórico. Ele ficava admirado, boquiaberto, com algumas formas que a natureza dava para ele. Isso com certeza chamou a atenção dele, e ele já estava com uma capacidade que diferenciava ele dos outros animais, a capacidade cognitiva. A gente fica aqui agora pensando quando ele observava, digamos assim, o sol quando estava se pondo, no momento que ele podia olhar para o sol sem nenhum problema. Então ele viu o contorno do sol circular, a lua cheia, idem, semelhante ao contorno do sol. Nós podemos citar a superfície calma de um lago, onde ele jogava uma pedra, lá o movimento, aqueles círculos concêntricos. Isso com certeza foi chamando a atenção dele para as formas geométricas. Então geometria está presente no DNA do homem, digamos assim. E não é só do homem. Interessante. Se você pesquisar direitinho aí no próprio Google, que tem coisas maravilhosas para você pesquisar, você vai ver que os estudiosos do comportamento animal, eles realizaram diversas experiências, ninguém mais tem dúvida quanto a isso. Não é só o ser humano que apresenta noções rudimentares de conceitos matemáticos, como, por exemplo, quantidade, forma, tamanho, simetria. Outros mamíferos, além do homem, apresentam essa capacidade. Tem casos até de corvos, espécies de corvo, que tem a capacidade de contagem, determinada, limitada essa capacidade, mas a capacidade de contagem. É interessantíssimo isso. Poxa, rudimentos de matemática dentro desses seres. Interessante. Então não é dúvida para mim, não é novidade para mim nem para você, de que a geometria, as formas geométricas apresentadas pela natureza são anteriores ao homem. Mas o que é que a gente vai fazer? Vamos viajar um pouquinho mais, avançar no tempo, alguns milhares de anos, e vamos pousar ali nas margens do rio Nilo. É isso mesmo, lá no tempo dos faraós. O que é que acontecia naquela época? De julho até outubro, você tinha a época das cheias. O rio Nilo subia consideravelmente o nível das águas. E o que é que acontecia? No processo de descida das águas, para ir desaguar lá no Mediterrâneo, na foz, no delta do rio Nilo, essa água vinha trazendo material orgânico em decomposição. E o que é que acontecia? No final de outubro, quando as águas começavam a baixar, o nível começava a baixar, esse material orgânico dissolvido na água ia sendo depositado nas faixas de terra bem próximas ao leito do rio. E aquilo ali, o agricultor egípcio, ele sabia que aquilo ali era um adubo poderosíssimo, fertilizante assim, sem igual. Tanto era que hoje os historiadores, eles consideram aquelas terras como as terras mais férteis da história, do mundo antigo. Então o que é que acontecia? Passada cheia, era a época de outubro até fevereiro, se eu não me engano. De outubro até fevereiro era a época do plantio. Eles começavam, cada agricultor ia fazendo lá o plantio do que tinha que ser plantado. De fevereiro até julho era a época da colheita e consequente pagamento de impostos. É isso mesmo, imposto. Isso é tão antigo quanto a história das civilizações. Estaria tudo perfeito se não fosse por um pequenino detalhe. No ano seguinte, quando as cheias recomeçavam, as águas vinham destruindo absolutamente tudo que encontravam pela frente, incluindo as marcações dos terrenos referentes a cada agricultor. Isso era um problemão. Como você cobrar imposto de uma pessoa se você não sabia a terra destinada àquela pessoa, uma vez que os impostos eram cobrados de forma proporcional à área cultivada? E aí, o que fazer? Como é que essa terra, qual era o pedaço de terra que você tinha? Não sei, o rio levou tudo. E aí foi o que os faraós fizeram. Eles pegaram determinados funcionários públicos, chamados esticadores de corda, e esse pessoal foi treinado para ficar especialista em calcular área para o plantio. Estamos chegando na explicação de medida de terra.
Seria algo mais ou menos assim. Imagine que esse pessoal pegava, sei lá, faça de conta que isso aqui seja um pedaço de corda. Então, a corda com outros instrumentos chegavam nesse ponto aqui. Agora eles mudavam de direção, a ponto de formar o quê? Um ângulo reto, que a gente chama hoje de ângulo reto. É aquele ângulo cuja medida é de 90 graus. Muito bem. Chegava aqui agora, eles esticavam, não é isso mesmo? Fazendo outro ângulo reto, e você já percebeu que figura vai aparecer aqui agora para você, ó. Pronto. Perfeito. Deixando claro, no entanto, que os esticadores de corda faziam figuras muito melhores do que a que eu fiz aqui agora. Mas eles já trabalhavam com figuras bem simples. Retângulos, quadrados, triângulos, notadamente os triângulos retângulos. E eles tinham o domínio dessa geometria simples e muito provavelmente de uma geometria mais complexa. Do contrário, eles não tinham feito lá, não tinham construído as pirâmides. E aí o que é que aconteceu? Durante muito tempo, se acreditou que os egípcios tinham, entre aspas, sozinhos, criado toda essa geometria, desenvolvido essas técnicas, não é isso, né? Mas depois, com o passar do tempo, pesquisas mais elaboradas, esses historiadores começaram a verificar, começaram a perceber evidências, começaram a aparecer de que talvez a história não tenha sido bem essa, de que eles talvez não tenham criado toda essa tecnologia, digamos assim, sozinhos. Hoje já se desconfia que eles foram para outro local pegar precisamente o que se chama hoje de Mesopotâmia. Para que você tenha uma ideia, a Mesopotâmia era uma região, é o nome que se dá a uma região do mundo antigo, onde hoje se localiza o Iraque. O Iraque e parte de outros países também. Então já se sabe, não era uma região muito distante, não era na esquina ali, mas também não era muito distante. Era perfeitamente possível você mandar técnicos estudiosos lá na Mesopotâmia para poder aprender. Hoje já se tem certeza de que a matemática dos mesopotâmicos, a geometria dos mesopotâmicos era muitíssimo mais desenvolvida do que a dos egípcios. Os mesopotâmicos já calculavam raiz cúbica, raiz quadrada. O teorema de Pitágoras, não com esse nome Pitágoras veio muito tempo depois, mas eles já tinham a noção de construção, de como construir triângulos retângulos através do teorema de Pitágoras. A resolução de algumas equações do segundo grau, os caras já dominavam tudo isso. Então acredite-se que os egípcios, na realidade, foram beber essas informações dos mesopotâmicos. A difusão dos conhecimentos, né? Mas tanto os mesopotâmicos quanto os egípcios, eles tinham, digamos assim, como é que a gente vai inventar uma expressão aqui agora, era uma geometria utilitária. Tinha utilidade prática. No caso aqui, do dia a dia, da sobrevivência, do comer, é isso mesmo? Tinha também aquela geometria ligada à religião, os rituais sagrados. Claro, as pirâmides são um exemplo muito forte desse tipo de geometria, de estudo. Muito bem, se nós quisermos, e no caso é o que nós iremos trabalhar, uma geometria com um tratamento formal mais rigoroso, uma geometria com revestida, embebida de um tratamento científico, filosófico, aí a gente vai ter que sair dessa região, vamos nos deslocar um pouquinho mais para a esquerda, a direção noroeste, né? Vamos avançar um pouco mais no tempo e vamos lá para a Grécia. E a gente pousa lá numa região, numa cidade chamada Mileto, né? Onde no século VII nasceu um homem chamado Tales. E aí ele ficou conhecido como Tales de Mileto. Mileto era uma região, era uma cidade de uma região que era uma colônia da Grécia. Só para que você se situe, essa cidade de Mileto, ela situava-se na parte ocidental do território que é hoje ocupado pela Turquia. Aquilo ali era uma região, uma colônia da Grécia. E esse Tales de Mileto, ele é considerado o primeiro geômetra da história da humanidade. E alguns consideram ele o primeiro filósofo da história da humanidade. Você sabe
tanto quanto eu, que a filosofia nasceu na Grécia. E quando a gente fala filosofia, você vai me permitir fazer uma distinção aqui, eu já vi algumas pessoas dizendo que a filosofia hindu, ela é muito mais antiga que a filosofia grega. Poxa, quando a gente fala, ou pelo menos quando eu falo de filosofia, o que a gente aprende estudando o nascimento da filosofia na Grécia, poxa, não dá para você falar de filosofia hindu. Quando você fala de hindu, você fala de hinduísmo. Hinduísmo é religião. Poxa, religião é algo dogmático, assentado em dogmas, em doutrinas. E por ser dogmas, não podem ficar mudando, se adaptando, evoluindo. Deixa de ser religião se você ficar mudando o tempo todo. Então, filosofia é contestação, é argumentação, é questionamento. É você pegar uma lei que hoje vale e questionar a ponto de mostrar que ela já não explica parte dos fenômenos, e essa lei tem que ser alterada, tem que ser ampliada, ou tem que ser rasgada, e no lugar dela aparece outra lei. Quantas coisas os gregos falavam, e hoje você percebe de que aquelas leis que eles falavam, Arquimedes mesmo, ou melhor, Aristóteles, ele lançou várias leis que hoje se sabe que não era bem assim. Ele costumava dizer que dois corpos, um mais pesado que o outro, quando abandonados de uma mesma altura, ao mesmo tempo, o mais pesado chega primeiro ao solo. Isso durante centenas e centenas de anos. Isso era uma lei física. Hoje já se sabe, começou com Galileu, a discordância desse enunciado. Poxa, estava errado ele estava errado. E aí você começa a mudar. Isso é ciência, isso é filosofia. Questionar uma lei, você está filosofando. Quem garante a você que as leis que hoje valem para a física no século XXI, sei lá, no século 31, possa ser que essas leis tenham que ser alteradas? Um exemplo clássico foi o que a mecânica newtoniana sofreu com Albert Einstein. Então isso para mim é filosofia. E isso a gente deve a quem? Deve aos gregos. Particularmente falando, a gente está aqui agora com geometria, Tales de Mileto. Foi o primeiro a dar o pontapé inicial. Há uma geometria mais científica. Ele costumava dizer que a geometria precisava se libertar dos sentidos. Era preciso dar um tratamento mais formal à filosofia. Os sentidos, segundo ele, eram ilusórios. Podiam levar você a enganos. E aí eu vou fazer uma brincadeira com você para que você entenda o que é que Tales de Mileto estava falando. Vou colocar para você aí agora 2 segmentos de reta. Eu quero que você observe com muita atenção. Leve aí alguns segundos observando. Não faça nada, somente a observação desses 2 segmentos de reta. Ok? Agora me responde. Qual desses segmentos o seu cérebro está informando para você que é o maior, que apresenta a maior medida? Aqui para nós, você está propenso a dizer que é o segmento vertical. Ele parece, o seu cérebro está informando, parece que ele é maior do que o segmento na horizontal. É isso mesmo? Bom, se for possível, pegue uma régua e faça aí mesmo na tela a medida. Que surpresa, hein? Tá vendo você? Olha aí. É isso que Tales dizia em relação à ilusão que os sentidos podem nos levar. É isso. Ele dizia que a geometria tinha que se libertar, tinha que ser dado um tratamento mais formal. E assim aconteceu. E assim foi feito. Depois de Tales de Mileto, a gente pode falar de Euclides de Alexandria. Isso, século IV, século III antes de Cristo, Euclides de Alexandria. Esse cara ficou tão famoso na história da humanidade, a ponto de a geometria que nós estamos estudando é chamada de geometria euclidiana. Isso vem dele, de Euclides. Depois de Euclides, você teve o que? Apolônio de Perga. Depois você teve quem? Arquimedes de Siracusa, um gênio, morto de uma maneira estúpida por um soldado romano, comandado por um general chamado Marcelo.
a estupidez desse soldado romano, sei lá, não tem adjetivos para matar daquela maneira o gênio chamado Arquimedes. A gente pode dizer que é mais uma contribuição do Império Romano, da civilização romana, para a matemática, para o desenvolvimento da matemática, né? O assassinato de Arquimedes de Siracusa. Voltando a Euclides de Alexandria, ele escreveu 13 livros. Esses livros ficaram conhecidos com o nome de Os Elementos. E eles avançaram, resistiram ao tempo. Até o final do século XIX, início do século XX, os estudantes lá do ensino médio na Inglaterra utilizavam os elementos como livro-texto, livro didático. Olha que pancada isso, rapaz. Você tem o que? Século XIX, vai dar 1900 anos, com 300 antes de Cristo, isso dá 2200 anos que esse livro resistiu ao tempo. Uma informação que você não sei se você sabe, vou passar para você. Os Elementos, eles foram o segundo livro mais editado na história da humanidade. Sofreram mais de 1000 edições. Só perde para um livro. Você já sabe qual é? A Bíblia. Poxa, mas aí não dá para você querer comparar. São coisas, objetivos distintos. Um tenta alcançar o seu espírito, o outro tenta alcançar o seu intelecto. Mas é interessante aqui agora, se a gente parar para poder fazer uma análise, que coisa curiosa saber que o segundo livro mais editado na história da humanidade é justamente sobre um tema que a maioria das pessoas tem um certo orgulho e prazer de dizer que odeiam, que é matemática. Poderia ser qualquer outro tema, mas matemática, logo matemática. Pois bem, esses livros Elementos tratavam não só de geometria, mas também de aritmética, de álgebra. E aí você pode dizer que o que esses 4 gênios fizeram, as sementes que eles largaram, o Tales de Mileto, o Euclides de Alexandria, o Apolônio de Perga, o Arquimedes de Siracusa, tudo que se foi feito depois deles, na realidade, foi feito baseados nos trabalhos desses 4 gênios. Hoje, a maior parte do que se faz, você deve a esses homens. Pois é justamente essa geometria que nós iríamos estudar aqui. Pouquíssima coisa foi corrigida, foi ampliada, digamos assim, nem correção, foi feita ampliações, acréscimos no trabalho desses homens. Claro, depois teve aprimoramentos, avanços, mas tudo começou com os caras e ninguém pode tirar o mérito dos gregos. Eles realmente foram pancadas, ok? Foram eles os primeiros a começar a questionar, por exemplo, um vulcão expelindo lava. Poxa, olha, tá vendo ali? Isso não tem nada a ver com Deus que está zangado, deuses em fúria. Vão acabar com essa história de pegar donzelas e jogar dentro do vulcão, que é para ver se acalma os deuses. Eles foram os primeiros a questionar isso. Não conseguiram se separar totalmente da religião, mas eles começaram a separação do pensamento científico, racional, filosófico, do mito da religião. Foram eles, os méritos foram dos gregos. É essa filosofia, notadamente a geometria, que nós iremos estudar. Então a gente deve, de uma certa forma, claro, não podemos esquecer os mesopotâmicos e egípcios, mas o tratamento formal, a sistematização, isso veio dos gregos. E aí o que é que a gente pode falar para você da geometria? Eles começaram a perceber que estudar geometria era uma atividade, você vai sentir isso, é uma atividade intelectual intensa, empolgante, portanto empolgante. E o iniciante pode cometer, quando começa a estudar geometria, ele pode cometer 2 tipos básicos de erro. 2 tipos básicos. O erro da circularidade, ou então o erro por ambiguidade. É interessante aqui agora que você preste atenção no que eu estou falando. O erro da circularidade seria algo mais ou menos como você falar e terminar não dizendo o que realmente você queria dizer. É como se você rodasse e não saísse do lugar. Esse é um erro muito comum, o erro da circularidade. O outro erro da ambiguidade, isso aí eu vou me deter um pouco mais,
Até mesmo vou aproveitar um exemplo de erro por ambiguidade para mostrar que definir algo em geometria é algo que exige certos cuidados. Definir algo é você dizer de maneira correta o que uma coisa realmente é. Aí você vai perceber de que definir exige certos cuidados. Eu vou fazer uma brincadeira com você. Vou pegar o erro da ambiguidade e mostrar que definição é algo recorrente. Então, se liga aí. Vamos lá. Você é iniciante. Eu estou falando para você que é iniciante. Então, vamos lá. Eu quero que você defina para mim quadrado. Diga para mim o que é um quadrado. Isso. Então, para você, quadrado, iniciante, muito provavelmente você deve ter dito que quadrado é uma figura geométrica com 4 lados iguais. 4 lados com mesma medida. Não é isso mesmo? Eu fiz essa figura com 42 centímetros de comprimento. 42 centímetros de comprimento. 42 centímetros de comprimento. 42 centímetros de comprimento. Então, por essa definição, essa figura aqui é um quadrado. É uma figura geométrica com 4 lados iguais. Já percebeu que tem que isso aqui não? Você sabe que isso aqui não é um quadrado. A pessoa, quando fala que quadrado é uma figura geométrica com 4 lados iguais, foi o que aconteceu. Na cabeça da pessoa, provavelmente veio essa figura daqui. Provavelmente não, com certeza. Você sabe o que é um quadrado. Você, provavelmente, você pensou nessa figura, mas falou essa. Isso é ambíguo. Isso é um tipo de erro por ambiguidade. Aí tem algumas pessoas, alguns novatos que pegam e se corrigem logo. Não, aí, poxa, presta atenção, desculpe, eu falei sem pensar direito, vou me corrigir. Então vamos lá, corrija aí, se corrija. A pessoa, olha aí, quadrado é uma figura fechada com 4 lados iguais. Bom, agora sim, você continua errado. Vamos lá. 44 centímetros, 44 centímetros, 44 centímetros, 44 centímetros. É uma figura geométrica fechada e apresenta os 4 lados iguais. Mas isso aqui é um quadrado? Não, isso aqui é um losango. Mas, para ser mais preciso, isso aqui é um losango. E losango não é quadrado. Percebeu como definir algo em geometria? Possa ser que não seja a coisa mais difícil da atividade humana, mas exige certos cuidados. Você tem que tomar certos cuidados para não cometer erros desse tipo. Pensar uma coisa e falar outras. Então, o que é que então se percebe? De que para você definir uma coisa, eu vou pegar o exemplo do quadrado e mostrar a você de que você vai ter sempre estar aqui recorrendo. Olha a brincadeira aqui agora. Interessante isso. Vamos lá. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou dar para você uma das definições de quadrado. Existem outras equivalentes a que eu vou dar. Se liga, me dá 110% de sua atenção. Vou lá. Quadrado é o paralelogramo que apresenta os lados e os ângulos congruentes, com a mesma medida. Tá bom aí, você falou bonito, mas eu não entendi nada. Você esqueceu que eu sou iniciante? Eu não sei o que é paralelogramo. Realmente, tá certo, foi uma falha minha, eu esqueci que você é iniciante. Vou me corrigir. Para que você entenda a definição de quadrado, eu vou ter que recorrer à definição de paralelogramo. Tá certo você. Então vamos lá. Paralelogramo é o quadrilátero que tem os lados opostos paralelos. Muito bem aí, falou bonito de novo, mas eu continuo sem entender. Eu não sei o que é quadrilátero. Esqueceu aí? Por favor, não esqueça, não, eu sou iniciante. Eu nunca vi geometria na vida. Eu não sei o que é. Explica para mim o que é quadrilátero. Tá certo, você. Falhei de novo. Esqueci que você era iniciante. Resultado, para que você entenda a definição de quadrado, eu tive que recorrer à definição de paralelogramo. Estou percebendo agora que para você entender a definição de paralelogramo, vou ter que recorrer à definição de quadrilátero. Então vamos lá.
Quadrilátero é o polígono de 4 lados. Muito obrigado. Você já fez a pergunta. Você mesmo fez a pergunta. O que é um polígono? Bom, para que você entenda a definição de polígono, eu vou ter que recorrer à definição de segmento e reta. Mas aí eu já acho que eu já cheguei onde eu queria. Você começa a perceber de que definição é recorrente. Você sempre precisa recorrer a alguma definição. É assim que funciona a geometria criada, sistematizada, organizada pelos gregos. Mas aí vem uma pergunta, não sei se ela é imediata, mas é inevitável que ela apareça. Ayrton, você mostrou, eu vou chegar até um pouquinho para cá, você mostrou que para definir quadrado, você teve que recuar para a definição de paralelogramo. Para que eu entendesse a definição de paralelogramo, você teve que recuar para a definição de quadrilátero. A definição de quadrilátero exige a definição de polígono. A definição de polígono exige a definição de segmento reto. Mas vai chegar uma hora que vai ter que parar. Qual seria, Ayrton, essa parada? Que conceito, que definição está nessa parada? É aqui que a gente começa o estudo da geometria plana. Tem que haver algo onde você comece. Tem que haver o começo, o embrião de tudo. E tem realmente esse começo. Esse começo existe. A geometria chama esse começo de noções primitivas. Olha que palavra bonita, charmosa. Noções primitivas, primeiras, vem primeiro. A gente não vai definir essas noções primitivas. Isso não se define. Não define. Elas são a gênese de tudo. Começa com ela. As noções primitivas, elas podem ser relações não definidas e objetos não definidos. Relações não definidas. Vamos lá. Pertinência, inclusão. Pertinência é quando eu digo para você, presta atenção, pertinência. Aquele ponto pertence àquela reta. Ah, sim. Eu sei o que é realmente, mas fica difícil a gente definir essa relação de pertinência. Eu sei o que você tentou passar para mim, Ayrton. É justamente essa ideia de noção primitiva. Relação de inclusão, vamos lá. Aquele segmento de reta está incluído naquela semirreta, ou então naquela reta, está contido, incluído naquela reta. A gente vai usar essas noções sem definir essas noções. As relações não definidas. Os objetos não definidos são ponto, reta e plano. E por serem noções primitivas, nós não vamos definir ponto, reta e plano. Vamos admitir como coisas que você tem perfeita noção do que vem a ser, você sabe o que vem a ser, mas não sabe definir. Ou então é muito difícil a definição dessas coisas. Poxa, eu não preciso definir para você de que isso daqui que eu estou colocando aqui agora é uma reta. Isso daqui eu não preciso mostrar para você, perguntar a você se isso aqui é uma reta. Você sabe que aquilo ali é uma linha curva. Isso aqui é uma reta. Vamos ver outra reta? Vamos lá, vamos ver outra reta aqui. Outra reta. Então a ideia de ponto, de reta e de plano, a gente vai aceitar isso sem definição. Isso daqui, por exemplo, se eu faço isso daqui, ó. Ah, peraí, aí, ponto é aquela bolinha que você bota ali. Mas isso aqui não é o ponto A. Isso aqui não é um ponto. Isso aqui é um círculo que eu fiz com essa tinta preta. Isso aqui é a representação gráfica de uma coisa que eu estou chamando de ponto. Uma formiga se deslocando, sei lá, em um imenso estacionamento de um shopping center, essa formiga pode ser considerada um ponto. Para a física, isso é um ponto material. Um super petroleiro, poxa, um transatlântico, então um transatlântico imenso, colossal, se deslocando no Oceano Pacífico, que é mais colossal ainda do que o transatlântico. Esse transatlântico pode ser considerado um ponto. O planeta Terra
planeta Terra, no movimento dele ao redor do Sol, pode ser perfeitamente considerado um pequeníssimo ponto. Então, ponto reto e plano a gente não vai definir. Você tem ideia do que vem a ser essas coisas. Eu não sei se eu vou ser feliz aqui agora, vou arriscar. Possa ser que eu apanhe, mas vou arriscar aqui agora. Me ocorreu aqui agora. Estava fora do planejamento. Mas definir ponto reto e plano, esse quadro passa a ideia de um plano. Não é isso mesmo? Poxa, seria algo equivalente a você definir felicidade ou definir o que era amor. Você sabe o que é amor. Eu tenho certeza disso. Você já recebeu amor, você deixou de receber amor, você deu amor, você deixou de dar amor. Você sabe muito bem o que é amor. Agora, defina para mim o que é amor. Não vem para cá com essa história de que é um tipo de sentimento, porque ódio também é um tipo de sentimento. Não vem não. Então, é complicado. Felicidade é outra coisa. Pega um livro de filosofia, vai ver se os filósofos conseguem definir o que é felicidade. Então, guardadas as devidas diferenças, existem coisas na vida do ser humano que você sabe o que é. Você sabe. Mas você não sabe definir. São coisas inefáveis. Então a geometria vai começar com essas noções primitivas. A gente vai começar o pontapé inicial com as noções primitivas. As relações não definidas, pertinência e inclusão, e os objetos não definidos, ponto reto e plano. Além do mais, foi que os fantásticos gregos começaram a perceber com o passar do tempo. O tempo, né? Eles começaram a perceber que certas propriedades geométricas, elas podiam ser demonstradas, provadas. Mostradas que, ó, isso aqui não é uma coincidência, isso aqui é uma lei, sempre vai acontecer. Ayrton, explica para mim direito, vai. Explica para mim. O que é propriedade geométrica? Dá uma lei de uma propriedade de geometria plana. Um exemplo, desculpe, um exemplo. Então vamos lá, vamos tentar aqui agora. O que eu quero falar com isso para você? Vamos lá, ó, vamos lá. Um triângulo. Eles lá calculando a área de um triângulo. Ou melhor, não vou usar o triângulo não. Eu vou usar um tipo de triângulo especial. Pronto, um tipo de triângulo especial. O triângulo retângulo. Pronto, fica mais apropriado. Triângulo retângulo. Você vai, lá no momento certo, ficar sabendo que o nome desse segmento aqui de reta, o maior desse triângulo aqui, que eu vou representar a medida dele pela letra A. O nome desse segmento é hipotenusa, palavra de origem grega, hipotenusa. Esse segmento aqui, sei lá, vou dizer que tem a medida B. B é um número real, positivo. E aqui é o outro segmento. Esses dois segmentos recebem o nome de catetos. E esse cateto mede, o comprimento é C e o comprimento é B. Eles observavam o seguinte, isso os mesopotâmicos já observavam, alguns séculos antes dos gregos, que essa medida aqui, quando elevada ao quadrado, esse quadrado era igual a uma soma. Sempre era igual a soma para esse tipo de triângulo. Soma entre quem, Ayrton? Entre os quadrados das medidas desses catetos. Pronto. Isso aqui é uma propriedade da matemática, da geometria. O nome oficial é o Teorema de Pitágoras. E eles demonstravam isso. É interessante você pegar lá os estudantes, lá a gente imagina lá o adolescente estudando isso, e eles deviam perguntar lá aos professores lá, professor, isso sempre vai acontecer ou foi uma coincidência? O professor virar para o menino e dizer, não, isso é uma lei geométrica, isso é uma propriedade da geometria,
Isso sempre acontecerá. Ah, o senhor tem como provar para mim? O professor lá fazia demonstração de que realmente sempre acontecia. E eles começaram a perceber que as propriedades geométricas, elas podiam ser demonstradas, elas podiam ser verificadas a partir de um pequeníssimo grupo de afirmações especiais. Essas afirmações eram especiais. Mas especiais por quê? Por que eram especiais? Em relação às outras, eram especiais porque elas não precisavam ser demonstradas. Você aceitava e ponto final. Aquilo ali era, digamos assim, não sei se eu vou ser feliz aqui, era uma verdade absoluta. A pessoa aceitava, não precisava nem ser tão evidente, mas aceitava aquilo como verdade e não precisava ser demonstrada. Essas propriedades, essas propriedades especiais receberam o nome de axiomas. Olha a palavrinha, axiomas. Vem do grego, significa digno de confiança. Olha que barato, digno de confiança. Então os axiomas eram afirmações que você aceitava e ponto final. A partir dos axiomas, um pequeno grupo, você construía toda uma teoria. No caso nosso, a geometria plana. Essa teoria está repleta de teoremas, que é diferente de axioma. O teorema você precisa demonstrar. Se vire. O teorema, se você não conseguir, uma outra pessoa vem e demonstra. Mas o teorema você precisa demonstrar. E o auxílio nessa demonstração ou vem direta ou vem indiretamente dos axiomas. E aí, interessante, o Euclides de Alexandria, vira e mexe, a gente está falando de Euclides, né? Ele colocou lá 5 postulados, sendo que o mais famoso de todos esses postulados, e o mais famoso postulado da história do ser humano, é o chamado quinto postulado, ou axioma, postulado ou axioma, são sinônimos, virou, depois com o passar do tempo, sinônimos. E o quinto postulado é algo muito interessante, diz respeito a você vive no planeta Terra, você usa certos aparelhos, certos recursos tecnológicos, e eu não acho muito inteligente você ficar usando esses aparelhos, esses mimos da tecnologia, e nem sequer desconfiar de onde isso vem. Não é uma coisa, não combina com você esse tipo de atitude. Então o quinto postulado, já sabe, o axioma, ele tem história. Esse axioma tem toda uma história que se mistura com a história do homem. A luta desigual dos homens. Todos eles foram derrotados impiedosamente por esse axioma. Tem um matemático lá, que o matemático alemão, o Gauss, ele chegou certa feita uma correspondência para um amigo, ele disse que isso estava além da compreensão humana. Que pancada, viu? Que pancada isso, rapaz. Demonstrar esse teorema estava fora da capacidade humana, o intelecto humano. O quinto postulado diz o seguinte: ela vale só para as geometrias euclidianas. Ela vale, o postulado, ele vale somente para as geometrias euclidianas, no nosso caso aqui o plano. Não vale para outras geometrias. Existem outras geometrias que eu vou contar a história delas para você. O Euclides disse o seguinte: você tem uma reta R em um plano, tem uma reta R, ok? Fora dessa reta R, você tem um ponto. Fora da reta R, você tem um ponto. O Euclides falou, não com essas palavras. Esse enunciado equivalente ao original vem alguns séculos depois. Mas o que ele disse, na essência, é a mesma coisa. Olha, passando pelo ponto P, você tem apenas uma e somente uma, tão apenas uma reta paralela a essa reta R. Você não tem mais de uma, só tem uma. Isso parece claro, né? Você não faz ideia do sofrimento que isso causou
a inúmeros cientistas, inúmeros intelectuais. Acredita-se, existem historiadores que acreditam que o próprio Euclides, talvez ele tenha tentado mostrar que isso aqui na realidade é uma suposição, viu? Ele talvez tenha se debatido e depois desistiu, provar que isso aqui na realidade era um teorema, podia ser demonstrado. Eles acreditam, e aí depois ele desistiu e considerou como um axioma, como algo que não pode ser demonstrado. Mas aí você tem aí dezenas e dezenas de matemáticos, geômetras, que depois de Euclides tentaram demonstrar, e todos eles fracassaram. Nós estamos no século XXI e nenhum ser humano até hoje conseguiu mostrar que esta afirmativa é um teorema. Ou seja, não conseguiram demonstrar. Isso até hoje ainda é considerado um axioma, o mais famoso axioma. A humanidade perdeu feio na tentativa de demonstrar. Então, não sei, o ser humano não vai desistir, claro, mas parece que é infrutífera essa tentativa de demonstrar. Mas o interessante é que a partir do século XVI, XVII, essas tentativas começaram a mostrar a alguns geômetras, alguns matemáticos, que poderia haver outras geometrias diferentes da euclidiana. Geometrias que eles tiveram até um certo medo de anunciar, de mostrar, porque eram geometrias que contrariavam o senso que a gente tem, o conhecimento desse mundo físico. Geometrias não aplicáveis, a princípio, a esse mundo físico que a gente está aqui. Uma delas é a geometria hiperbólica, a geometria esférica. Então, o trabalho de alguns desses geômetras, na tentativa de demonstrar isso, terminaram criando outras geometrias que influenciaram, diga-se de passagem, até o trabalho de Albert Einstein. Olha que coisa bonita. E daí todo o desenvolvimento científico e inevitável desenvolvimento tecnológico. Aparelhos eletrônicos, para ser mais preciso. Tudo isso, na realidade, surgiu desse tipo, desse postulado, desse axioma mais famoso. Não esquece mais nunca disso. O quinto postulado de Euclides. Então, postulado, axioma, é aquilo que você aceita e ponto final. Pronto e ponto final. Aceita-se. A partir dos axiomas vêm os teoremas. Os teoremas você tem que provar, você tem que mostrar. Se você particularmente não conseguir, uma outra pessoa vem e consegue. Se vocês dois não conseguirem, daqui a 500, 600 anos vem uma pessoa, vem e prova. Mas isso aqui já tem o quê? Mais de 2000 anos, 2300 anos, e a humanidade não conseguiu até hoje. Não sei, não vão desistir, mas sei lá, ninguém conseguiu. Tentava lá, algumas pessoas achavam até que conseguiram, consegui demonstrar. Aí vinha o tempo depois, olha, na realidade você não demonstrou nada, você anunciou uma coisa equivalente ao que ele anunciou. O que é que a gente vai fazer? No encerramento aí, quando nós terminarmos a videoaula, eu vou pedir a Analice para colocar os axiomas, alguns axiomas da geometria plana, no encerramento. Mas aí, para nós encerrarmos essa primeira videoaula, vamos fazer o seguinte. Eu vou aqui agora, de uma maneira até um tanto quanto perigosa, uma vez que você está zerado de geometria plana. Quer dizer, zerado você também não está mais não, porque você já sabe, por exemplo, de onde veio o nome geometria, já sabe o que é postulado, já sabe o que é axioma. Zerado você não está não está mesmo. Mas você ainda é muito iniciante. Então eu vou aqui agora, de uma maneira um tanto quanto arriscada, provar para você um teorema. Eu vou provar para você aqui, mostrar para você. É uma demonstração super fácil, é muito primária, mas apesar de ser primária, apesar do primarismo, da facilidade dela, é muito bonito a demonstração do teorema. Eu acho bonito a demonstração. Antes, no entanto, deixa apenas eu jogar uma informação para você, para tentar corrigir uma coisa errada que você fala ou que você pensa. As pessoas, suponham que isso daqui, vamos admitir que isso aqui seja um ângulo de medida 60 graus. Isso mesmo? E as pessoas tendem a confundir o ângulo com a medida dele. As pessoas acham que a medida e o ângulo é a mesma coisa. Não são coisas iguais.
A definição de ângulo é uma coisa completamente diferente da medida dele. Aqui, olha aqui, as senhoras, os senhores, eu vou botar um outro ângulo e dizer também que esse ângulo aqui de baixo tem 60 graus. A medida dele é de 60 graus. Graus é mais fácil porque é o que você está acostumado. Você sabe o que é que as pessoas, e provavelmente você que é iniciante, dizem? Que esses dois ângulos são iguais. Ah, esses dois ângulos são iguais. Não, não são iguais, nunca foram, jamais serão. Não há como eles serem iguais. Impossível. Mas aí, não estou entendendo, eles são iguais. Não, não são iguais, nunca foram iguais. O que eles têm de iguais são as medidas. Realmente as medidas são iguais. Mas esse ângulo daqui, ele está em um local diferente desse daqui. Você não pode usar a palavra igual. Você verá aí agora nos axiomas que a Annelise colocará no encerramento, que esse lado aqui, esse lado daqui, que é uma semirreta, é um subconjunto da reta, ele é formado por infinitos pontos. Infinitos. Quanto sua imaginação quiser e mais ainda. Eu pergunto para você, esse outro lado aqui, tá vendo aqui, ó? Eu estou exagerando aqui nos pontos, sem necessidade, mas eu estou exagerando aqui. Esse ponto aqui é o vértice, esse ponto aqui bem grandão é o vértice. Vou precisar dessa palavra vértice daqui a pouco. Eu pergunto para você, os pontos que formam esse lado são os mesmos pontos que formam esse lado? Não são os mesmos pontos, são pontos diferentes. Então por que você disse que os ângulos são iguais? Um está em cima, outro está embaixo, um está no norte, outro está no sul. Por que dizer que eles são iguais? Eles não são iguais. Você disse que eles são congruentes. Guarda a palavrinha. Congruentes. Ou seja, eles apresentam a mesma medida. Não dá. Destrava aí o freio de mão, o preconceito, a trava em relação à matemática, à geometria. Destrave. Você quer ver como você vem travado? Travada? João e Maria. João é um homem com 28 anos. Maria é uma mulher com 28 anos. Você disse que eles são a mesma pessoa, são pessoas iguais? Não, você não diz isso. Apesar deles terem a mesma medida. Ou então João tem 60 anos e Maria tem 60 anos. Você não diz que eles... Ah, é a mesma pessoa, são pessoas iguais. Ninguém fala isso. Ninguém fala isso. São pessoas diferentes. Uma não tem nada a ver com a outra. A única semelhança, ligação entre eles é que ambos têm a mesma idade, ou 28 anos ou 60 anos. Então por que você diz que esses ângulos são iguais? Eles não são iguais. Começa a corrigir essas coisas. Isso é deselegante, portanto não combina nada com você. Nada dizer que esses ângulos são iguais. Eles não são formados pelos mesmos pontos. Você diz que eles são ângulos congruentes e não iguais. Captou? Isso aqui é o vértice. Muito bem. Vou mostrar para você aí agora o enunciado do teorema. Bem fácil para você entender a diferença entre teorema e axioma. Vamos lá. O teorema é o seguinte: dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes de forma equivalente. Dois ângulos opostos pelo vértice apresentam a mesma medida. Quer ver dizer isso? Puxando mais para a lógica matemática, vamos lá. Se dois ângulos são opostos pelo vértice, então eles são congruentes. A gente vai provar esse teorema. A única coisa que nós sabemos, e a hipótese do teorema, é que existem dois ângulos que são opostos. Aqui, ó, oposto. Vamos botar o vértice. Esse vértice daqui, a gente vai considerar esse vértice desse ângulo que eu estou botando aqui agora de vermelho, cuja medida dele é o número real positivo A. Esse ângulo que você está vendo aqui, que é uma região do plano, tem a medida valendo A. Ele tem um vértice? Tem. Esse ponto que eu estou pondo o dedo aqui agora. Esse outro ângulo, ele é oposto pelo vértice. Captou? Que significa ângulos opostos pelo vértice. A medida dele é B. O teorema afirma pra gente que esse ângulo daqui e esse ângulo aqui são congruentes, justamente por serem opostos pelo vértice.
Então, o que é que eu tenho que provar para você? Eu tenho que provar que o número A é igual ao número B. A medida A é igual à medida B. Então, eu quero que você não tire os olhos daqui. Quer dizer, não, os olhos você pode tirar. Você não pode tirar a atenção daqui. Os olhos seria porque senão você não me acompanha na demonstração. Não tira sua atenção daqui, não. Eu vou ter que chegar a esse resultado. Se eu não chegar, eu não consegui provar. Aí eu peço ajuda a uma pessoa para vir aqui e provar para você. Então a única coisa que eu sei é, Ayrton, Ayrton, olha, tem dois ângulos aí que são opostos pelo vértice. Prove para mim, por favor, que eles são congruentes. É o que eu vou ter que provar, que eles são congruentes. Vamos lá? Se liga. Vamos começar a demonstração. Vamos lá. O que é que eu quero de você? Vem cá, vem cá. Esse ângulo daqui, ele já está na sua cabeça. Esse ângulo daqui, chamado ângulo de meia volta, ou ângulo raso. E você sabe que isso aqui tem 180 graus. A medida dele é 180 graus. É o chamado ângulo raso. A gente está botando graus ali, mas poderia ser outra unidade, poderia ser radianos, grados. A gente vamos trabalhar com grau, porque grau você tem mais intimidade. Está mais presente no seu dia a dia, o grau. Olha para cá, vem. Dá uma olhadinha aqui. Tá vendo esse ângulo? E esse daqui agora, esse aqui, esse, tá vendo? Esses dois ângulos somados, eles vão produzir um ângulo raso. É ou não é? Olha o ângulo raso aqui. Vamos dizer que a medida dele é x. Olha para cá. Olha para cá, o senhor e a senhora. Olhou? O ângulo B somado com o ângulo x, o que é que dá? Dá um ângulo raso. Ah, então peraí. Então aí você quer me dizer que a medida A mais a medida x, a soma dessas medidas resulta em 180 graus. Perfeito. Tem nada demais. Para, respira. O que é que eu tenho que provar? Que A é igual a B. Então, se liga aí. Agora, o x mais o B. O x mais o B. Eles somados vai dar um ângulo cuja medida em graus vale quanto? 180. Muito bem. Pegue essa medida 180. Coloque aqui para mim, por favor. Não é difícil. Poxa. Que qualquer coisa é igual a ela própria. Claro. Qualquer coisa é igual a ela própria. Eu posso substituir 180. Olha minha autorização de substituição pela expressão A mais X. Então eu vou colocar aqui A mais X. A expressão 180, a medida 180, ela pode ser substituída pela expressão B mais X. B mais X. Ayrton, fala uma coisa para mim. A, B, X são medidas, são representadas por números reais, exatamente. Você tem aí uma igualdade, claro. Se eu quiser passar o x para o outro lado, essa medida vai passar com a operação invertida, claro. Aí daí. Significa então aí que esse x, ao passar lá para o outro meio, ele terminará sendo cancelado. É exatamente isso. Sei lá, se isso aqui for 32 graus, um exemplo, 32 graus. Não é 32 graus não, mas faça de conta que seja 32 graus. Aqui é 32. Quando ele passar para cá, vai ficar 32 graus menos 32 graus. Isso é 0 graus, você não precisa escrever. Vamos pegar um valor mais próximo. Vamos lá. 120. Se isso aqui for 120, aqui também é 120. Quando 120 passar para lá, vai ficar 120 graus menos 120 graus, já era. Então eu posso cortar? Pode. Fique à vontade. Com o que é que nós vamos ficar? No membro da esquerda, a medida A, e no membro da direita, a medida B. Onde foi que nós chegamos? Onde é que nós tínhamos chegado? A medida A igual a medida B. Seja lá qual for a medida A, qual for a medida B, seja lá qual for a medida X,
Sempre, sempre isso acontecerá. É uma lei da geometria. Dois ângulos opostos pelos vértices são congruentes. Então está provado. Você pode fechar os olhos sem medo, 0% de medo, e aplicar sempre essa propriedade, porque nunca estará errado isso. Isso, você acabou de ver, é um exemplo de demonstração de um teorema. Isso é teorema. Teorema, palavra que vem do grego, significa pensamento, meditar, meditação. E está ali, de maneira linda, muito bonita, naquela música Amor e Sexo, logo no iniciozinho da música, ela fala de teorema com uma pausa. Só ela poderia dar aquela beleza. Observe, lê, assista, lê. Ouça aquela música. Você vai perceber que ela dá uma pausa. Só eu não sei, só ela teve a capacidade, teria a capacidade de dar aquela... É como se ela botasse uma vírgula ali. Muito bonito quando ela fala. Amor é pensamento. Teorema. Ela sabe de onde vem a palavra teorema, né? Bom, eu acho que tá bom, né? Já tomei demais seu tempo falando de geometria. Nós vamos encerrar agora essa videoaula 1, a primeira videoaula. Vou pedir a Annalise que coloque aí os axiomas com os quais nós iremos a partir de agora trabalhar. Existem outros, mas a gente vai começar com esses daí. E a partir da segunda videoaula, a gente já entra no conceito de semi-reta. Aí sim, aí já dá para definir semi-reta, segmento de reta, ângulo, tipos de ângulo, medidas de ângulo, operações com ângulos. A gente já começa a trabalhar com isso. Ok, então você me vê agora na segunda aula do curso de Geometria Plana.
Música